Capítulo de número 9, louvado seja o nome do Senhor. Que Paulo, quando está no caminho de Damasco, ele de repente vê um clarão, uma luz muito forte, e Deus derruba ele do cavalo. Aleluia! É assim que Deus faz com a gente, irmão. Quando nós temos um encontro com Ele, a primeira coisa que Ele faz com a gente é mostrar que Ele é Deus e que a gente não é nada. A primeira coisa, quando nós nos encontramos com Jesus, a primeira lição que Ele nos ensina é a lição que nós temos que descer, é a lição que nós temos que nos humilhar, é a lição que nós temos que ser humilde. Paulo, em cima do cavalo, eu não te quero. Deus derruba ele do cavalo. Paulo tem que descer. Jesus faz ao contrário do diabo. Eu sempre costumo dizer isso. O diabo, ele levanta para derrubar, mas Jesus derruba para depois exaltar. Como assim? Se você ler Mateus capítulo de número 4, a tentação do deserto, Jesus está sendo tentado. O que é que o diabo diz para ele? Aleluia! O diabo pega Jesus e leva ele a um alto monte, e quando o diabo levanta Cristo, ele diz: agora pula dali para baixo, porque o diabo faz assim, ele leva lá no alto para depois te derrubar. Mas Jesus é diferente. Primeiro Jesus, ele derruba do cavalo. Primeiro Jesus faz você descer. Primeiro Jesus, ele te humilha. Primeiro Jesus mostra que você não é nada e ele é tudo na sua vida. Tiago escreveu nas suas cartas: aleluia, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Em outro verso ele também diz: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele, primeiro você desce, primeiro você se humilha, primeiro você mostra que você não é nada, primeiro você mostra a sua humildade. Quando você mostra que você é totalmente dependente dele, aí ele vai te exaltar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer, o verso diz: para que a seu tempo. O problema, pastor Davi, é que a gente desce hoje e já quer subir amanhã, mas a palavra está dizendo que é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é como eu quero, não é como você quer, é no tempo de Deus. Se fosse no nosso seria bom, mas como é no de Deus, não é bom, é perfeito, porque ele sabe trabalhar o vaso, ele sabe como moldar, ele sabe como fazer. Humilhai-vos para que a seu tempo o Senhor te exalte. Quem é que já está caindo do cavalo aqui nessa noite? Quem é que já está descendo? Quem é que já está se humilhando? Aleluia, porque ele faz assim, ele te derruba, ele te humilha, para depois ele te exaltar na terra. Quem é como o nosso Deus, que do pó ergue o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo? Se você acredita nessa palavra, levante uma das suas mãos e libere uma palavra de adoração. Adore, 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 adore. Adore ao Deus que te exalta, adore ao Deus que te levanta, adore ao Deus que te honra. Ele vê o clarão e de repente ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Peraí, Saulo estava perseguindo quem? Não eram os homens, não eram os cristãos, não era Pedro, não eram os apóstolos, não eram os discípulos. Ele não estava perseguindo homens, sim ou não? Sim, mas Jesus está dizendo: Saulo, porque me persegue.
quê? É porque quando você se levanta contra homens de Deus, você está se levantando contra o próprio Deus. Quando você faz mal a um homem de Deus, você não está fazendo mal só ao homem de Deus, você está fazendo mal ao Deus do homem. Lembra o que Jesus disse? Quando ele for julgar, tem pessoas que vão dizer assim: Senhor, eu dei de comer para esse aí quando? Aí Jesus vai falar assim: eu dei de comer para o Senhor quando? Aí Jesus vai falar assim: quando você fez a um desses pequeninos, você fez a... E tem pessoas que vão dizer assim: Senhor, quando é que o Senhor estava com fome e eu não te dei de comer? Quando é que o Senhor estava com frio e eu não te dei de vestir? Aí Jesus vai falar assim: quando você não fez para um desses pequeninos, você não fez a mim. Então quando você deixa de fazer, ou quando você faz, seja bem ou seja mal, a um servo de Deus, a um cristão, alguém que pertence ao povo de Deus, você não está fazendo só aquela pessoa, mas você está fazendo ao próprio Jesus. Tem pessoa que já não tem mais temor para se levantar contra líder. Tem pessoa que já não tem mais temor de falar da vida do próximo, achando que ele não tem dono, achando que ele é órfão. Cuidado, quando você se levanta contra o servo de Deus, você está se levantando contra o próprio Deus. Paulo achava que estava se levantando contra homem, mas a revelação era: Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? Você não está mexendo com Pedro, Paulo. Você não está mexendo com João, Paulo. Você não está mexendo com Tiago, Paulo. Você está mexendo é comigo. Você está mexendo é contra mim. Aleluia. Cuidado quando se levantar contra o teu líder de jovem. Cuidado quando você for falar do líder do ciclo de oração. Cuidado quando você for falar de algum obreiro. Cuidado quando você for falar de algum pastor, de algum pregador. Quando você for falar de alguém que serve a Deus, porque possa ser que ele é servo verdadeiro e você está se metendo com o próprio Jesus. Você recalcitar contra os aguilhões. O que era aguilhão? Aguilhão era uma espécie de vara com uma ponta de ferro, aleluia, e eles utilizavam aquilo para tocar gado, para tocar boi, para tocar animal. E quando eles enfincavam, ou seja, eles apontavam aquilo para os animais andar, os animais andavam. E o que é que Jesus está querendo dizer para Paulo? Você já ouviu aquele ditado que diz assim: duro é dar murro em ponta de faca? É o que Jesus está querendo dizer aqui. Paulo estava dando um murro em ponta de faca. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu quero perguntar algo para alguém aqui hoje. Até quando você vai continuar teimando? Até quando você vai continuar resistindo? Até quando você vai continuar dizendo não à chamada de Deus? Até quando você vai continuar recalcitrando contra os aguilhões de Jesus? Até quando você vai ficar dando murro em ponta de faca? Não adianta. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou para uma obra, Ele não aceita não como resposta. Eu costumo dizer que tem dois grupos. A palavra de Deus nos diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqueles que estão no grupo dos chamados, quando Deus chama para uma obra, Ele diz não. Deus diz: tudo bem, no dia do juízo final eu acerto contas com você. Mas quando você está no grupo dos escolhidos, se você disser não para Deus, Deus vai atrás de você e faz você dizer sim para Ele. Lembra de Jonas? Jonas vai pregar em Nínive. Não, Deus não aceitou o não de Jonas. Ele mandou um peixe. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá em Jonas, quando ele diz não para Deus, ele só desce. A palavra de Deus nos diz que quando ele disse não, ele desceu até o porto e comprou uma passagem. Ele desceu até Jope e comprou uma passagem. Quando ele entrou no barco, ele desceu lá no porão do navio, porque quem diz não para Deus
Deus só desce na vida. Quando ele achou que não tinha onde mais descer, jogaram ele do barco, ele desceu nas profundezas do mar. Quando ele achou que não tinha mais como descer, Deus mandou um peixe para ele descer para dentro da barriga do peixe. Quem diz não para Deus só desce. Até quando você vai queimar, até quando você vai dar murro em ponta de faca, Deus está te chamando para pregar a palavra. Deus está te chamando para ser ceifeiro na seara dele. Deus está te chamando para uma grande obra. Aí tem gente que Deus diz assim: ora por aquela pessoa. Aí você diz assim: vou não, Jesus, vai que é de mim é seu nada. Deus te deu dom de discernimento de espírito, para que você saiba quando é você, quando é Deus e quando é o diabo que está falando. Se você ainda não sabe se é Deus ou se é você, é porque você está orando pouco. Se eu não sei como sou eu e quando é Deus ou quando é o inimigo, é porque eu estou orando pouco. Porque quem tem o dom de discernimento, ele ouve a voz de Deus. Até quando você vai teimar? Até quando você vai dizer não para Jesus? Até quando você vai continuar neste mundo de pecado, neste mundo de podridão? E Jesus está à porta batendo. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é isso? Intimidade, porque você não come com qualquer um. Você só come com quem você tem intimidade, com quem você conhece. Você não come com desconhecido. É isso que Jesus quer ser de mim, de você. Íntimos da gente, tem intimidade com a gente. Jesus procura pessoas para ter intimidade com ele, na oração, no jejum, na palavra. Mas enquanto nós continuamos recalcitrando contra os agriões, nós só nos ferimos, nós só nos machucamos. O pastor chama, aleluia, começo do ano, você vai liderar grupo agora. Aí diz assim: não vou, não estou preparado. E quem disse que Deus chama quem está preparado? Deus, ele te prepara no processo. Lembra de Moisés, aleluia. Moisés se achava incapaz, Moisés se achava despreparado, mas Deus foi preparando ele, Deus foi capacitando ele, Deus foi enchendo ele. Ei, só diga assim, só diga assim, só diga assim: Saulo, Saulo, ei, cadarabacharabadai, duro é recalcitar contra os agrilhões. Para de teimar com Deus, obedeça à vontade do Senhor. Quando Paulo escuta isso, ele diz: quem é Senhor? E Jesus diz: sou eu, Jesus, a quem tu estás perseguindo. Aleluia. E ele pergunta: o que é que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus fala para ele: entra em Damasco e vai até a casa de Judas. Aleluia. A segunda coisa, aleluia, que eu aprendo aqui com este homem é que quando Deus nos chama, nós temos que obedecer. Aleluia, aleluia. Ele já começa a chamar Jesus de Senhor e já começa a se submeter à vontade de Jesus. O que queres que eu lhe faça, Jesus? O problema é que nós aceitamos a Cristo e achamos que nós ainda mandamos em nós mesmos. O problema é que nós aceitamos a Jesus e quando Jesus nos pede para fazer algo, nós achamos que nós nos mandamos. Você não se manda mais, a tua vontade não é a que prevalece mais. Isaías profetizou e disse: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e assim como, aleluia, as nuvens são mais altas, assim são os meus pensamentos melhores do que os vossos pensamentos. Aleluia. Se submeta à vontade de Deus, se submeta aos pensamentos que Deus tem para a tua vida, porque você não se manda mais. Quem manda em você é Deus, quem manda em você é Jesus. Se Deus falar para você ir, você vai. Se Deus falar para você não ir, você não vai. O problema é que a gente é mais desobediente do que o diabo, ou seja, o diabo é mais obediente